Acho que a Camila, a Sara entrou também. Bom, a do Samuel foi boa. A do Pedro foi boa também, Pedro? Foi normal. E a sua, Mari, como é que foi sua semana? Acho que o microfone dela tá desligado. Não. Foi normal, mas eu não fiz nada mesmo. Só joguei videogame da minha vida. Eu acho que tá mais ou menos todo mundo assim, viu, Mari? É. E a sua, Elô, como é que foi sua semana? Foi normal. Entediante. E a sua, Biazinha? Como é que foi, maninha? Foi boa? Poucas palavras, Bia, poucas palavras. E a sua, Ri? Tá sendo tipo, sei lá, parece que tô vivendo no automático, fazendo nada todos os dias. É domingo todos os dias da semana, né? Uhum. E a sua, Camilinha? A minha foi boa. Foi boa? Graças a Deus. E a sua, Cauê? E deu ruim, Cauê? E a sua, Sarinha, como é que foi? Ela tá com o microfone desligado. Tá não, a Sara tá ligada. Cauã desligou agora. Como é que foi sua semana, Cauã? Liga o microfone aí. Eu não sei se a Sara tá me Perguntei ouvindo. pra Sara, falou que foi ótimo. É que ela tá arrumando a coisa ainda. Quem é, Sara? É? Ah, graças a Deus. Então vamos começar, gente. Bom, antes de iniciar, eu quero dar a paz do Senhor a todos. Dizer que eu tava com muita saudade de vocês. Todo domingo eu fico muito nervoso antes de iniciar a aula, que a saudade é grande de estar reunido com vocês, mas enquanto a gente não está reunido fisicamente, o que a gente pode fazer, a gente tenta, que é estar aqui todos os domingos com vocês, preparando uma aula bem resumida, até porque o tempo nosso é muito curto, até para que vocês possam ser alimentados durante o domingo com a palavra do Senhor, a qual a gente faz todos os domingos. E, dito isto, a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título, eu acho que é bem propícia para todos nós. O título da nossa lição é Obediência e Adoração. O tema geral da nossa lição, para quem está entrando a primeira vez, vai falar a respeito da família cristã. Então, todos os domingos, as lições que a gente vai estar vendo, estudando, vai todas estarem embasadas nesse tema central, que é a família cristã, certo? Então, tema da nossa lição de hoje, lição de número 3, é Obediência e Adoração. Texto em destaque, vou pegar a revista e ficar de frente aqui para melhor, está em Mateus 15, versículos 8 e versículo 9, que diz assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Esse é o texto em destaque da nossa lição, e a gente vai falar a respeito desse tema hoje, dividido em 3 tópicos. Bom, antes de iniciar a lição, paz, Elô. Aí, Elô apareceu, gente. Cadê o povo? Aí, gente, Elô apareceu, agora todo mundo tem que aparecer. Pois bem, dito isto, eu acho que o tema de hoje é bem propício, principalmente pelo que ele aborda, que vai falar sobre obediência e adoração. É bem verdade que na fase de adolescência de vocês, o tema
obediência é meio conflitante. Até porque a gente, durante a fase de vocês acabam se iniciando aí, entrando na fase de independência, que às vezes acaba achando que pode fazer o que quer e às vezes ao mesmo tempo não pode, porque querendo ou não ele está sob a supervisão dos pais. Então o tema obediência fica meio que conflitante, ele acaba se tornando meio que um inimigo das nossas vontades. Então acho que o tema é bem propício por causa disso. A gente precisa realmente compreender o que é obediência. E para iniciar a nossa lição hoje, eu já queria perguntar para vocês. Com a palavra de vocês, eu queria que vocês me dissessem o que vocês entendem por obediência. O que é obedecer? Obedecer. Obedecer é obedecer? O que mais, gente? Além de obedecer, o que é obedecer? Ué, não sei explicar, não. Quem mais vai tentar? É você seguir ordens, regras impostas por pessoas. E como eu li a lição da revista. Não, desculpa, pera, pronto. Eu li na revista que é uma forma de demonstrar amor. Você obedecer, principalmente os seus pais. Obedecer regras, obedecer leis, essas coisas. Então, justamente. Obediência nada mais é do que a gente seguir algumas regras que nos foram impostas por aqueles que estão acima da gente. Seja pai, na área de trabalho, seja os nossos patrões, seja na escola através do nosso professor. Só que dentro do aspecto obedecer, a gente também não pode invadir os nossos princípios, ou isso não pode ferir os nossos princípios morais. Aí vocês podem estar se perguntando, então quer dizer que eu tenho que obedecer tudo que me falarem só porque ele está acima de mim? Não. Justamente. O que a gente precisa levar em consideração é que a obediência também não pode ferir os nossos princípios morais e espirituais. Morais é aquilo que a gente aprende com os nossos pais, eles nos ensinando também baseados na palavra de Deus. Ou seja, nós como seres humanos pensantes e racionais, nós temos um senso de moralidade. Exemplo. Vou tomar aqui, por exemplo, uma professora na sala de aula. Que vocês, quando estão na sala de aula, dentro de uma ideia hierárquica, quem está acima de vocês é o professor, correto? Uhum. Então, Sim. dentro dessa linha, vamos dar um exemplo que o professor chega para você e fala: gente, vocês têm que chamar aquela menina de gorda. Vocês obedecem? Porque ele está acima de vocês? Não. Não. Eu não obedeceria. Justamente, porque fere o senso de moralidade que vocês têm ou que vocês aprenderam. Certo? Porque os seus pais ensinam que vocês têm que tratar os outros com respeito. Igualdade. Isso, com respeito, com igualdade. E a Bíblia também nos ensina que nós temos que amar o nosso próximo como a nós Mesmo. Então, justamente. Então, esse senso de moralidade que nós aprendemos em casa com os nossos pais, eles ganham mais corpo quando a gente entra no aspecto igreja. Isso na escola dominical, através dos ensinamentos, nos cultos de ensino, cultos de domingo. Então, tudo aquilo que a gente aprende com os nossos pais acaba ganhando mais corpo, uma base mais sólida do que de tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente tem o nosso senso moral e o nosso senso espiritual. Então, a nossa obediência vai até que ela não fira o nosso senso de moralidade e o nosso senso de espiritualidade, ou seja, aquilo que a gente aprendeu da Bíblia Sagrada e com os nossos pais. Compreendido até aqui? Uhum. Alguma pergunta? Não. Não. Então tudo meio com sono ainda, gente? Uhum. Ó, eu tô elétrico, eu acordei às 6 horas da manhã. Credo. Nossa. Ontem eu acordei 6 horas da manhã também. E fui dormir tarde. Nossa, gente. É que eu sempre acordo elétrico. Todo dia eu tô acordando 11 horas, 11h30. Pra vocês terem ideia, eu não sei qual é a maior dificuldade. Se vocês acordarem cedo para participarem da escola dominical, ou se é eu dar uma aula de escola dominical sentado.
Eu tô na aula. Que pra mim é muito difícil, viu, gente? Vocês já perceberam que na sala eu fico andando pra lá e pra cá, então eu tô aqui com a minha perna balançando toda hora. Mas, pois bem, como a Heloísa disse, ela disse que tinha lido a lição e adorar a Deus seria uma forma de demonstrar amor, principalmente aos nossos pais. Foi isso que ela disse. Eu vou ler o trecho da lição que ela leu, que diz assim: Deus deve ser adorado em todo tempo. Por isso, não devemos restringir a nossa adoração somente aos momentos de culto na igreja, e muito menos viver um personagem que aparenta ser adorador, mas não o é. Você sabia que o seu lar, a sua família, é um local especial para ser adorado? Especial para Deus ser adorado? Veremos como isso é possível e ainda aprenderemos uma responsabilidade bastante valiosa em relação à adoração a Deus, que é a obediência. Então, acho que a lição até meio que já previa o que iria acontecer durante a trajetória da lição. Então, a gente... Gente, Oi? meu pai quer entrar. Pode falar para ele entrar, Fá. Tá, peraí. Enquanto isso, eu vou falando aqui, tá, gente? Tá bom. Então, justamente, a lição já meio que, de certa parte, acabou que meio que prevendo o que iria acontecer. Nunca foi tão, como eu posso dizer a palavra, mas a gente viu de forma tão intensa o que é realmente o contexto família, de estar em família, adorar no nosso lar, cultuar em casa. Então, a gente nunca viveu isso de forma plena, tão como nós estamos vivendo durante esses tempos. Mas dentro... Quer dizer que é sem imagens? Eu tô. Entrou? Não, peraí. Mas dentro de tudo isso que a gente está falando, tem um ditado que diz: o que os olhos não veem... Coração não sente. Isso. Dentro do contexto geral do que as pessoas dizem, é justamente isso. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas dentro do aspecto divino é um pouquinho diferente. O que os olhos não veem, Deus vê. Então, às vezes, não adianta às vezes a gente querer achar que vou meter o loucão aqui em Deus, que dessa vez eu enrolo ele. E às vezes na nossa cabeça a gente acaba pensando que Deus às vezes fica, nossa, menino esperto, dessa vez ele me enrolou legal. Não, com Deus não tem essas coisas não, gente. Ou seja, Deus é onipresente, onisciente, então ele está em todos os lugares, vê tudo, conhece a todos. Então, antes da gente falar alguma coisa, Deus já sabia o que estava no intento do nosso coração. Então, ele conhece todas as coisas. Então, aquele negócio da gente tentar engambelar Deus, enganar... Mas se eu ligar, vai aparecer o que o senhor tá falando. Apareceu o quê? O que o senhor tá falando. O que o tio tá falando? Ai, gente, desculpa, peraí. Fique em paz. Tô ligando. Às vezes, aquela história de que a gente achar que a gente consegue meter o louco em Deus, isso aí pra ele não cola não, viu, gente? Então, a gente precisa ficar bem esperto com isso. E dentro dessa visão, a lição nos traz um claro exemplo disso. Não sei se vocês se lembram de Ananias e Safira. Se lembram? Sim. Que está lá em Atos 5. Então, dentro do aspecto, ou do aspecto que eles estavam vivendo ali, o que acontecia? Quando as pessoas tinham dificuldades financeiras ou alguma coisa do tipo, as próprias pessoas ali vendiam as suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos, para que os apóstolos dividiam para as pessoas segundo cada um tinha a necessidade. Estão entendendo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Eu tô colocando o meu passarinho aqui para de gritar. Continuando aqui o raciocínio. Então, eles vendiam as suas propriedades, depositavam valor aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam com a comunidade segundo cada um tinha uma necessidade. Ou seja, a gente pode até dizer que dentro daquela comunidade não existiam pessoas necessitadas.
E Ananias e Safira, vendo isso, também decidiram fazer a mesma coisa. Acho que provavelmente pelo fato de ter alguém que não estavam na mesma condição que os outros, eles pensaram, poxa, vamos vender uma propriedade, vamos dar o dinheiro aos pais dos apóstolos. Corretíssimo. Até então, sem problema nenhum. Dentro da visão humana, a gente pode dizer, nossa, que coisa bonita eles estão fazendo. É de aplaudir de pé. Mas o intento do coração deles era diferente. Por quê? Eles venderam a propriedade, retiveram parte do dinheiro, que não é errado. Então, eles venderam, um exemplo, venderam ali uma propriedade por 100 mil reais. E o que eles depositaram aos pés dos apóstolos foram 50 mil reais. Até aí, tudo normal, não tem problema nenhum. Até porque eu queria dar 50 mil reais. O problema é que eles depositaram aos pés dos apóstolos 50 mil reais, dizendo que era a totalidade do valor que eles tinham adquirido pelo bem, vendido. Ou seja, eles estavam dizendo para os apóstolos que ele vendeu a propriedade e estava depositando tudo aos pés dos apóstolos. Porque o que eles queriam ficar diante daquela comunidade, diante dos irmãos, bem na foto. Eles queriam que os irmãos olhassem, nossa, como eles são gente fina, venderam e deram tudo aos pés dos apóstolos. Então, o intento do coração deles é que estava errado. Não tinha problema nenhum eles depositarem metade do valor no pé dos apóstolos e dizer, ó, eu vendi, estou aqui dando metade para vocês. Sem problema nenhum. O problema foi que eles queriam enganar e, através desse engano, ser reconhecido. Tanto que Pedro até disse, ó, vocês não estão enganando a mim, mas sim ao Espírito Santo. E por causa disso, eles tiveram uma consequência muito dura. Acabaram perdendo a vida pelo fato de querer obter reconhecimento em cima de algo que não era real, ou que não era verdade. Não tinha veracidade no que eles estavam fazendo. Então, o que a gente aprende nesse primeiro tópico é que o melhor para Deus não é o sacrifício, é o obedecer. Então, Ananias e Safira estavam ferindo um princípio de obediência. Então, eles desobedeceram a palavra de Deus. Mas Deus não estava preocupado com o valor, até porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Quem precisa do dinheiro é as pessoas que estão entre nós. Ou seja, a igreja no aspecto físico. A igreja tem que pagar conta de água, conta de luz, tem que ajudar alguns irmãos. Então, nesse aspecto, esta igreja precisa de dinheiro. Deus não. Então, é para isso que servem as nossas contribuições. Então, o que Deus viu no coração de Ananias e Safira foi justamente o intento do coração deles, que não estava puro, ou não estava digno daquela oferta a ser aceita. Então, a oferta deles, além de ser rejeitada, eles ainda tiveram uma consequência pelo fato de terem mentido a Deus. Compreendido? Uhum. Então, o que a gente aprende com isso? Falar aqui mais no linguajar de vocês. É que é melhor nós dizermos a verdade do que a gente mentir. Até porque a verdade sempre será a verdade. Agora, a mentira, por mais que a gente tente sustentar, vez ou outra a gente vai estar mudando ela de posição. A gente vai estar contando ela de forma diferente. Da próxima vez que a gente for contar de novo, a gente não vai mais lembrar o que a gente contou da primeira vez. A gente vai contar de outra forma. E, no fim das contas, sempre dá errado. Agora, a verdade só tem uma maneira de se contar. A verdade sempre será a verdade. Então, por mais que seja difícil a gente falar a verdade, é sempre melhor a verdade. Até porque, quando a gente fala a verdade, os danos que a gente sofre, com certeza serão bem menores e sempre será aprovada por Deus a nossa atitude. Compreendido? E nunca se esqueçam. Tem um texto da Bíblia que diz que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, fizesse tantas coisas, se não houvesse amor, de nada valeria. Então, além da gente fazer as coisas sempre em obediência a Deus, a gente precisa amar aquilo que a gente está fazendo. Um exemplo, não adianta a gente estar indo para os cultos, estar indo para os ensaios, estar participando da escola dominical, se a gente não tem prazer naquilo, se a gente não ama fazer aquilo. Para Deus está sendo meio que uma oferta inútil. Se não houver amor naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está devotando ao nosso Deus, para ele não serve. Tem um texto que exemplifica isso
bem claro, que a gente vai falar aqui já no nosso próximo tópico. E esse tópico que a gente falou agora foi o que os olhos não veem, Deus vê, certo? O nosso segundo tópico da nossa lição diz que quem ama, obedece. E quem obedece, adora a Deus. Dentro desse aspecto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a dificuldade que a gente encontra em obedecer? Eu queria que vocês me dissessem quais são essas dificuldades que a gente encontra em ter que obedecer. Um de cada Não vez. sei. Também não sei. Também não. Posso dar um exemplo para ficar melhor para vocês responderem? Pode. Vamos lá. Pai, eu quero ir para a festa da minha amiga. Seu pai fala, não. Qual é a dificuldade em obedecer? Não ir. É que a Mas gente... isso, eu quero que vocês me digam, isso gera na gente alguns sentimentos, certo? Porque a gente quer sair, a gente quer ir. Não sei. A gente quer muito ir pro lugar. Porque a gente que vai estar os amigos, vai estar todo mundo lá. Aí seu pai não vai deixar, sem motivo, assim, só por... Não vai. É justamente isso, gente, que eu quero que vocês compreendam, que a obediência, na maioria das vezes, sempre vai ferir ou vai bater de frente com a nossa vontade. Quando eu digo a nossa vontade carnal, a nossa vontade de satisfazer os nossos desejos. Essa vontade que eu estou falando agora não é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que a gente faça algo, mas a nossa vontade, a vontade da carne, é fazer totalmente o contrário. Então, o princípio de obedecer vai justamente bater de frente com esse outro princípio da gente, nosso, humano. O nosso ego, as nossas vontades, de satisfazer os nossos desejos, de ser feliz. Eu quero ir porque eu quero fazer, eu quero acontecer. Aí, quando você recebe o não, esse não bateu de frente com o que você queria. Então, é justamente por este fato que se torna, principalmente nessa fase de vocês, que vocês estão nessa transição de adolescência para jovem, a obediência se torna meio que um inimigo mais do que um aliado seu. Ou seja, você sempre quer vencê-lo. Aí vem as indagações ou aquela discussão com os pais. Mas por que eu não posso? Tô errado? Fulano vai, ciclano vai, eu quero ir. Lá não tem nada demais. Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E a resposta novamente é não. Não. Então, justamente, fica um pouco difícil, principalmente nessa fase de transição de vocês, em que vocês estão tentando galgar ou obter a independência de vocês. A palavra obediência não soa muito bem. E eu não digo só aos pais, mas todos aqueles que estão colocados acima de você, a gente fica meio que um pé atrás. Seja líder seja a sua liderança no grupo de adolescentes, seja a sua liderança pastoral, seja que o coitado professor que está dando a aula da escola dominical. Então, tudo que aqueles que estão acima de vocês diz alguma coisa que bate de frente ou vai contra aquilo que você deseja fazer, fica meio complicado. Então, justamente por causa disso, que o segundo tópico da nossa lição diz: quem ama, obedece. E quem obedece, adora a Deus. Então, nós obedecemos os nossos pais, além de eles serem... Os nossos pais estão acima da gente, nós o obedecemos também porque o amamos. E quando a gente compreende isso de forma sincera, real, essa obediência que a gente devota aos nossos pais por amor, não por imposição, mas por amor, é uma forma de adoração. Então, eu não obedeço ao meu pai porque o meu pai é chato, porque o meu pai é ruim, por causa disso, por causa daquilo. Não. Eu obedeço ao meu pai porque eu o amo. E porque ele sabe o que é melhor para mim. Então,
quando eu reconheço isso, Ou porque senão a gente fica de castigo, né? Ou, sei lá, fica no celular. então aí já é mais por briga. imposição do que por amor. Hum. Porque quando a gente realmente obedece de coração, a gente não fica com aquela mágoa, aquele receio, aquele rancor. Ah, eu não fui, não vou, eu isso, eu aquilo outro. Então a gente acaba É de tudo um pouco, projetando é tudo mais. misturado. Depende Então, da situação também, né? sim, a gente acaba se projetando mais porque os nossos pais já passaram pela idade de vocês. Então, eles conhecem essa fase. Então, eles sempre têm na cabeça a intenção de proteção. Algo que a gente não entende muito bem quando a gente é filho. A gente não quer ser protegido, a gente quer viver a vida. Até porque essa é a nossa intenção. Mas a gente precisa compreender que aos pais, Deus confiou as nossas vidas. Então, na cabeça deles, tudo funciona de forma um pouco diferente. Então, quando a gente começa a compreender essas coisas... É uma super proteção, né? Parece Isso. que minha mãe só falta me guardar nem de um potinho. Deixa eu falar. Deixa eu ter uma pergunta. Pode falar. Por exemplo, se meu pai ou minha mãe não é crente e eu quero ir para a igreja e eles falam não vai, eu preciso obedecer ou não? Não entendi. Começa de novo a pergunta. Por exemplo, se meu pai é crente, se meu pai não é crente. Certo, seus pais não são crentes. E ele fala para eu não ir, eu obedeço ou não? Dentro do aspecto do que a Bíblia nos fala para nós obedecermos os nossos pais, quando você tem o intuito de ir para a igreja para adorar a Deus, isso não pode ser limitado ao fato de eu só adorar a Deus se eu for para a igreja. Então, se o meu pai me impede de adorar a Deus no templo, ele não pode me impedir de adorar a Deus em casa dentro do meu quarto. Então, eu obedeço. Com certeza, eu tenho que obedecer os meus pais. Mas uma coisa não impede a outra. Então, eles me privam de estar no templo, mas não me privam de adorar, porque a adoração é minha. Então, a adoração vem de mim direto para Deus. E isso ninguém pode impedir. Até porque se fosse assim, na janela 10x40, onde alguns países são impedidos de cultuar, eles não adorariam. Então, eu obedeço aos meus pais, mas essa obediência não fere o meu princípio de adorar a Deus, porque eu quero adorar. Então, eu obedeço aos meus pais, mas não deixo de adorar. Entendido? Entendido. Aí sim, dentro dessa adoração que eu devo a Deus, dentro das minhas limitações, através disso Deus me honra. Como Ele me honra? Meus pais não crentes, vendo as minhas atitudes de obediência, de não bater boca com Ele, eles enxergam em mim algo diferente de, poxa, a Camila tá diferente. Alguma coisa aconteceu. Então eles começam a compreender que essa coisa que aconteceu foi o evangelho que entrou dentro de você e eles viram que é algo bom. E dentro disso, eles compreendem. Poxa, Jesus realmente é bom. E através disso, você como filho obediente alcançou os seus pais descrentes. E através disso, você acabou salvando 2 vidas e levando eles ao conhecimento de Deus. Então tudo que a gente precisa fazer é a gente compreender qual é a nossa situação, como a gente pode sair dessa situação de forma que a gente agrade a Deus. A palavra de Deus diz, tudo que façais, façais para a glória de Deus. Então eu não posso bater de frente com meus pais, levando em consideração, não, eu estou batendo de frente com meus pais por causa de Deus. Não, isso é inaceitável. Para Deus isso não serve. Então a melhor forma de eu alcançar os meus pais é obedecendo Ele e obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus porque eu adoro mesmo tendo a privação de estar no templo. E através disso, meus pais são alcançados. Certo? Alguma pergunta? Certo. Não. Não? Então vamos lá. Então, como eu disse, quem ama, obedece e quem obedece, adora. Então, o que eu preciso compreender de obediência e adoração é que tudo isso que eu preciso fazer com amor, não com raiva. Então, eu obedeço porque eu amo, não porque é essa a única alternativa. Até porque sem o amor, nada disso é válido. Então, sem o amor, você não está adorando a Deus.
Você só está sendo privado. E essa privação está te causando algum mal. E por causa desse mal vai ter algumas consequências que também não são legais. Você vai ter um tratamento áspero com seus pais, ou com seu patrão futuramente, ou com a sua professora. Então, quando eu compreendo realmente o que é amor e o que é obediência, e que se eu obedecer com amor eu estou adorando, tudo isso se torna um pouco mais fácil. Compreendido? Sim. O último tópico da nossa lição diz que obedecer aos pais é obedecer a Deus. A gente tem um texto que diz que quando a gente respeita, segue as orientações dos nossos pais e compreende que isso realmente é bom para nós e a gente acaba vivenciando essas coisas, a gente tem uma vida boa e longeva, ou e longa. Uma vida boa e longa. Ou a gente vive mais tempo e esse tempo que a gente vive melhor pelo fato de a gente compreender o que é obediência aos pais. E como eu estava dizendo, quando a gente compreende o que é obedecer aos pais em amor, desta forma a gente está obedecendo a Deus. Até porque Deus se valeu desta comunhão entre pais e filhos até para que a gente compreendesse o próprio Deus. Até porque Ele nos trata como? Deus nos trata como? Filho. Filho. Isso, Desculpa. gente. Fala aí, gente. Eu achei que eu tava silenciada. E nós tratamos Deus ou Jesus como nosso Pai. Então Deus se valeu dessa harmonia na vivência entre pais e filhos, até para que a gente pudesse compreender o seu reino melhor. Então, a partir do momento que a gente compreende que Deus é nosso Pai, então a gente sabe que a gente tem a oportunidade e a abertura para conversar com Ele o que a gente quiser. Até porque Ele nos entende e sabe o que é melhor para a gente. E dentro desse aspecto, Deus sabe que Ele pode nos pedir algo e nós o obedeceremos em amor e não por imposição. Até porque quando Deus nos fala, olha, você não pode pecar. Porque Ele sabe que o pecado nos traz algumas consequências que não é boa. E como pai, Ele não quer que os seus filhos sofram as consequências do pecado. Mas Ele não retirou o pecado do mundo, o pecado está lá. Então a gente precisa compreender essas coisas e entender. Deus não nos privou dele. O pecado está aí. Na frente dos olhos, na frente de quem quiser pecar. Mas Deus nos ensinou que o pecado nos traz algumas consequências. Ele não quer que a gente peque. Então, por isso que a gente precisa aprender e viver nessa obediência em amor. Eu obedeço a Deus porque eu amo. Um exemplo. Por que você não bebe? Eu não bebo porque o meu pastor me proíbe. Por que você não vai para as raves? Eu não vou para a rave porque o meu pastor me proíbe. Não. Não é por causa disso. Eu não bebo porque eu amo a Deus. E o amar a Deus, eu entendo que fazendo isso, eu acabo entristecendo o meu pai. Eu não participo da rave por quê? Porque dentro desse amor que eu devoto a Deus, eu compreendo que isso não é benéfico para mim. E eu não preciso disso. Compreendido até aqui, gente? Sim. Alguma pergunta? Não. O nosso tempo já está quase acabando. A gente tem 1 minuto e 20 ainda de vídeo. Eu vou abrir para que vocês possam perguntar o que vocês quiserem, certo? Certo. Então pode começar, gente. Um de cada vez. Eu não tenho pergunta. Eu entendi. Alguém tem? Mari, alguma pergunta? Não. Cauã? Não. Sara? Não. Vitória? Bia? Pedro? Lucas? Não. Samuel? Das duas, umas. Ou eu ensinei muito bem ou vocês não entenderam nada. Você ensinou muito bem. Eu entendi. Mas dentro de tudo isso, gente, o que eu quero que vocês compreendam é que pra gente obedecer e adorar a Deus, a gente precisa, antes de tudo isso, ter amor por isso. Então eu preciso amar a Deus antes de obedecê-lo. Até porque se nós não amarmos, essa obediência não vai servir de nada. Por isso que ele diz que é melhor o obedecer do que o sacrificar. Jesus leva mais em consideração a nossa obediência do que o nosso sacrifício. Mas quando nós sacrificamos algo com amor a Deus, sabendo o porquê a gente sacrificou, às vezes, bom, eu sacrifiquei toda uma vida de pecado por amor a Deus. Isso me traz
Então vamos lá, só pra gente finalizar, tá? Aham. Vamos lá. Não conseguiu entrar? Aham, tô aqui. Então fechou, só pra gente finalizar. Eu tava falando pra vocês que esse fato de quando eu compreendo que eu adoro a Deus, obedeço a Deus, dentro desse aspecto de adoração e obediência, quando eu faço isso por amor, ou seja, quando eu me privo de alguma coisa, porque eu amo a Deus, e esse me privar amando a Deus, eu estou adorando e obedecendo, isso me dá algumas vantagens. Ou seja, eu recebo de Deus o amor dele de volta. Então fica um pouco mais fácil essa nossa compreensão de como a gente adorar a Deus com sinceridade. Eu não posso ser uma pessoa dentro do meu lar, ou seja, eu passo a vocês uma imagem de que eu sou um super crente, eu sou um homem abençoado dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Vocês me veem como, nossa, ele fala muito bem de Deus, ele tem umas ações, ele faz umas ações que a gente consegue enxergar Deus nele. Então, ele é um super homem de Deus, que não sei o que, isso, aquilo, outro. E quando eu chego na minha casa, eu demonstro uma outra pessoa totalmente diferente. Então, eu sou um Leandro quando eu estou na igreja, sou outro Leandro quando está em casa. Isso para Deus não procede, para ele não serve. Então, nós temos que obedecer a Deus em todos os seus aspectos, isso dentro da igreja e dentro do nosso lar. Como é que eu, como cristão, posso dizer que amo a Deus e com essa mesma boca aqui, que eu digo que amo a Deus, professo, adoro, glorifico, eu falo eu falo mal da Camila, da Elô, da Sara, do Cauã, do Lucas, da Elozinha, do Samuel? Não bate as duas coisas. Até porque Deus, além de ter morrido na cruz por mim, também morreu por todos vocês. Então, para Deus, você também tem um valor que tem uma dimensão que a gente não consegue nem compreender. Então, como eu, como cristão, posso dizer que amo a Deus e com a mesma boca amaldiçoar o meu irmão? Quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo um cristão duas caras. E a minha adoração pode ter certeza que não chega a Deus. Não chega. Porque o que Deus espera de nós é que nós o adoremos em espírito e em verdade. Que nós o adoremos em sinceridade, que nós o adoremos em amor. Então, tudo que nós fizermos, precisamos entender e compreender para quem estamos fazendo e precisamos fazer com amor. Não porque nos foi imposto. Ah, eu vou para a igreja porque o meu pai manda. Ah, eu só estou assistindo a escola dominical hoje porque o meu pai me acordou. Não. Para Deus não serve. Para Deus só serve quando aquilo sai do nosso coração. Então, nós estamos assistindo a aula da escola dominical hoje porque eu amo assistir a escola dominical. Porque isso me ajuda. Isso me traz lições que mais para frente eu vou compreender para que elas serviram. Então, eu vou para a igreja porque lá eu tenho um encontro com o meu Deus. Porque eu amo o meu Deus. Eu vou lá para devotar tudo que eu tenho aqui dentro de mim. Eu vou lá apenas para colocar para fora a minha adoração, para glorificar, para cantar, para dizer a Ele o quanto eu amo. Então, quando eu consigo compreender e conciliar essas coisas, eu sou um filho melhor, eu sou um cristão melhor, eu sou um funcionário melhor, eu sou um amigo melhor, eu sou uma pessoa melhor. Então, aquele princípio de que Deus diz, amar o seu próximo como a você mesmo, é um pouco complicado, mas a gente só consegue compreender ele quando a gente tem o amor de Deus na gente. Quando a gente tem o amor de Deus dentro de cada um de nós, nós conseguimos compreender o que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando eu vejo o meu próximo passando alguma dificuldade, é a mesma coisa que eu estar passando dificuldade. Dentro dessa visão, eu não quero que ele passe dificuldade. Aí eu penso, o que eu posso fazer para sanar a dificuldade do meu irmão? Porque eu o amo. Não porque é uma obrigação, mas porque eu amo. Então, quando a gente consegue compreender o que é adorar, o que é a obediência, dentro do aspecto amor, a gente consegue adorar melhor, a gente obedece com sinceridade, porque a gente sabe que aquilo
mesmo que a gente, a princípio, naquele exato momento, acabe não gostando, depois a gente compreende que aquilo realmente foi o melhor pra gente. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a lição de hoje, o que Deus nos mostrou hoje, o que Ele nos ensinou hoje, até porque não são só vocês que aprendem, eu aprendo muito mais com vocês. Quando eu estou lendo, estudando para poder dar uma aula para vocês, eu também estou aprendendo. Eu consigo ser uma pessoa melhor, um amigo melhor, um professor melhor. E podem ter certeza que tudo que eu faço por vocês, primeiramente é por amor a Deus. E também porque eu amo cada um de vocês. Amo vocês demais. Eu já disse que toda vez eu me declaro para vocês, né, gente? Já até chato. Já. Mas eu amo vocês demais. Vocês moram dentro do meu coração, vocês podem ter certeza disso. E tudo que eu faço é com extremo amor, porque eu amo o que eu faço para Deus. Amo. E dentro de todo esse aspecto, eu consigo ser um crente melhor, um professor melhor, um amigo melhor, um filho melhor. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês fizerem todas as coisas achando que é boa, sem o amor de Deus em vocês, de nada vale. Mas quando eu compreendo que eu obedeço o meu pai por amor e por amor a Deus, eu sou um filho melhor. Quando eu compreendo que eu obedeço o meu chefe lá na empresa porque eu amo a Deus e ele colocou o meu chefe acima de mim, eu sou um funcionário melhor. Quando eu compreendo que eu ajudo o meu amigo que está próximo de mim a não fazer o que é errado porque eu amo a Deus e eu tenho um senso de moralidade dentro de mim, eu sou um amigo melhor. Então, tudo que nós façamos, façamos para a glória de Deus. Quando você estiver de frente a uma situação e essa situação, você pensar, isso aqui não agrada a Deus, não faça. Por mais que seja prazerosa, por mais que vocês queiram, não faça. Não faça. Mas se você ver, não, isso aqui realmente agrada a Deus, glorifica a Deus, faça sem medo, porque glorifica a Deus. Então, se glorifica a Deus, pode fazer tranquilo. Amém? Isso foi o que Deus nos trouxe para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estaremos aqui novamente. Tudo vai voltar à sua normalidade. Estamos orando para que tudo isso passe o mais breve possível, para que nós possamos estar juntos, para que eu possa vê-los fisicamente, assim, abraçar, pegar na mão de vocês, olhar o rosto de vocês. Gente, fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. A Amém. paz. Amém. Eu amo cada um de vocês. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado pela Tchau. Tchau. Tchau.